Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai estar fazendo um cachorrinho com o fio chenille, tá? Para fazer esse cachorrinho, a gente vai precisar de poucos materiais, tá? Ele não vai um fio inteiro, um novelo inteiro para fazer todo ele, tá? Eu vou estar usando aqui meio novelo do fio branco, meio novelo do fio marrom e essa quantidade exata aqui, que não chega a ser nem meio novelo, no fio caramelo. Também vou estar usando os olhinhos. Eu optei por usar olhinhos no número 15 milímetros, ó, tá? O focinho, então, no formatinho de coração, tá? Porque é o único focinho que eu tinha aqui, tá? Mas vocês podem estar usando o focinho também diferente ou bordar também o focinho. A agulha de número 5 milímetros, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem estar usando também a agulha de 4,5, que também fica bom. Aqui a tesoura para arremate e a fibra de enchimento que a gente vai estar usando para encher o nosso cachorrinho. Lembrando, vocês podem estar fazendo nas cores que vocês quiserem, tá? Não precisa ser nas cores que eu usei aqui. Pode usar cores coloridinhas também, porque fica bem bonitinho também. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever no canal, tá? De deixar um comentário aqui embaixo, curtir o vídeo, porque isso me incentiva a estar fazendo mais vídeos para vocês. Porque eu observo que tem muitas pessoas que estão assistindo, mas não estão curtindo ou não estão se inscrevendo, tá? Então, pessoal, eu peço para você, se você é novo aqui e não é inscrito, se inscreva no canal, deixe um comentário, nem que seja um coraçãozinho, porque isso já ajuda muito o engajamento do vídeo. Então, para começar, a gente vai começar com o fio branco, tá? Então, a gente vai fazer um anel mágico. E dentro deste anel mágico, a gente vai trabalhar 7 pontos baixos, tá? Vou tirar aqui a agulha, porque assim facilita mais pra gente tá puxando aqui o nosso fio, ó. Eu tirei a agulha e agora eu vou segurar aqui, ó, nessa parte e puxar devagar, ó, para não tá arrebentando o fiozinho. Aí como ficou. Tá vendo, ó? Tem que tirar a agulha e puxar devagar para não arrebentar. Porque vocês estão vendo aqui que fica bem frágil. Isso porque é o fio chenille, hein? Tem fio que é mais complicado, como o fio plume. Ele é meio difícil de trabalhar justamente porque ele arrebenta mais fácil, o fio plume. Então, vamos continuar aqui. Na minha segunda carreira, eu vou fazer 7 aumentos, tá? Nessa segunda carreira. E vamos ter no final 14 pontos baixos. Terminei aqui, pessoal, tá? Os meus aumentos, ó. Não sei se está dando para vocês verem, porque é um fio branco, né? Aí, terminei meus aumentos. Agora, na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento, tá? Por toda a carreira. No final dessa carreira, a gente vai ter 21 pontos baixos. Finalizei aqui a minha terceira carreira. Nessa terceira carreira, a gente ficou com 21 pontos baixos, tá? Agora, a gente vai começar a colocar o fio marrom mais escuro, tá? Então, a gente vai agora introduzir o fio marrom e a gente vai começar a trabalhar com essas duas cores, o fio branco e o fio marrom, naquela troca de cores que eu já ensinei vocês fazerem aqui naquele vídeo da vaquinha, tá? Mas eu vou estar fazendo aqui com vocês sempre para vocês estarem fazendo uma troca de cor que fique bem certinho, tá? Para não ter erro na hora de trocar e fazer as manchinhas corretas, tá? E para estar fazendo a troca de cor agora aqui bem certinho, a gente vai vir aqui nesse último ponto aqui que a gente trabalhou, ó, esse último ponto aqui, ó. E vocês vão sair, no caso, tirar a agulha do ponto, puxar o fio aqui assim. Aí, vocês viram que vai sobrar essas duas alcinhas aqui? Aí, ao invés da gente fechar o ponto fazendo assim, puxando o fio branco, ó, e passando aqui, a gente vai fazer isso com o fio marrom, tá? A gente vai colocar aqui, pegar o fio marrom, ó, deixar um pouquinho de linha, de fiozinho assim, pra depois a gente tá arrematando.
e vai puxar o fio marrom, passando por dentro dessas duas alcinhas. Aí, vocês puxam um pouco o fio branco, que ainda a gente não cortou, pra tá fixando melhor aqui. E aí, a gente vai começar a pegar o fio marrom e vamos estar arrematando ao longo do que a gente vai fazendo aqui os pontos, esse fiozinho marrom que a gente deixou aqui, na hora que a gente colocou o fio dentro da carreirinha aqui, tá? Então, vamos lá. Essa vai ser, então, a nossa quarta carreira. Então, para começar a nossa quarta carreira, a gente vai fazer um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo com o fio marrom. Então, vamos começar, ó. Primeiro ponto da carreira 4, um ponto baixo. Já colocamos, então, o nosso marcador, para não se perder. Vamos fazer agora no próximo ponto um aumento, tudo com o fio marrom. E um ponto baixo com o fio marrom também. Só que nós vamos fechar, ó, com o fio branco, tá vendo? Dei duas laçadinhas aqui tem duas laçadinhas na agulha, só que ao invés de fechar com o fio marrom, eu vou pegar o fio branco e fechar com o fio branco. Pra gente fazer essa troca de cor já, porque a gente vai trabalhar com o fio branco agora. Deixamos aqui o fio marrom pra trás, e aí vamos fazer um ponto baixo, desculpa, um ponto baixo não, um aumento. No próximo ponto, faremos um aumento. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, a gente vai trabalhar um aumento. E vamos fazer novamente a troca de cor, ó. No mesmo ponto, só que na hora de fechar, fechamos com o fio marrom. Então, ficamos certinhos com, ó, um aumento, um ponto baixo e um aumento. Agora, vamos fazer 5 pontos baixos com o fio marrom. Ó, 2, 3, 4... E o quinto, a gente faz a mesma coisa para fazer a troca de cor. Vamos dar aquela laçadinha, deixamos 2 laçadinhas na agulha, pegamos o fio branco e, ó, fechamos aqui com o fio branco. Vocês estão vendo que a troca de cor fica uniforme, ó, entenderam? Aí, agora, a gente vai fazer 8 pontos baixos com o fio branco. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ó, 2 laçadinhas e vamos fazer a troca de cor novamente, ó. Puxamos, então, o fio marrom para fechar a nossa laçadinha. 8 pontos baixos, né? E agora, finalizaremos com 2 pontos baixos com o fio marrom. 1 e 2. Aqui, vocês podem fechar com a laçadinha aqui com o fio marrom, no caso, porque a gente vai iniciar também a próxima carreira com o fio marrom. Então, essa foi a carreira de número 4, e nessa carreira a gente ficou com 24 pontos baixos. Agora, vamos iniciar a carreira de número 5. Vamos iniciar aqui também com o fio marrom, tá? Ó, faremos 2 pontos baixos. 1, e já colocamos o marcador no primeiro ponto. Não esqueça, pessoal, de sempre pôr um marcador, tá? Pode ser um pedacinho de linha de outra cor, ou marcadorzinhos assim, pra não se perder. 1, 2.
Agora, o próximo ponto, faremos um aumento. No próximo ponto, faremos um ponto baixo. Nesse próximo ponto, faremos um ponto baixo, porém, lembrando de fazer aqui, ó, a troca de cor. 2 laçadinhas aqui no fio e fechamos com o fio de outra cor, no caso, branco. Vamos agora trabalhar um aumento no fio branco, no mesmo ponto, mais um ponto baixo, fizemos aqui um aumento. Depois, vamos fazer, ó, 2 pontos baixos, e no próximo ponto, o segundo ponto baixo. Porém, deixamos 2 laçadinhas e fazemos novamente a troca de cor no fio marrom, tá? Agora, vamos trabalhar um aumento no fio marrom. Ó. E faremos 2 pontos baixos também no fio marrom, ó. E no segundo, a gente também faz e com o fio marrom fecha, no caso aqui com o fio marrom. Vamos trabalhar assim por mais 5 vezes, ó. A gente não vai fazer a troca de cor, tá? A gente só vai fazer aqui com o fio marrom agora, tá? No caso, a gente vai trabalhar um aumento e 2 pontos baixos por 5 vezes na cor marrom, tá? Não vai ter troca de cor aqui, ó. E aqui sobrou um pontinho, né? Fizemos aqui aquela sequência, tá? De um aumento e 2 pontos baixos por 5 vezes. E agora, aqui no último pontinho aqui, ó, nós vamos fazer um aumento também. Já realizaremos aqui com um aumento. Podem fechar com o fio marrom sem trocar, porque a gente vai iniciar a próxima carreira também com fio marrom. Então, aqui, no final dessa carreira, a gente ficou com 32 pontos baixos, tá? Aqui na parte de trás, pessoal, vocês estão vendo que os fios estão ficando todos aqui emboladinhos. Então, o que que vocês vão fazer? Então, vocês podem simplesmente pegar e fazer um corte aqui no meio, ó, porque os fios já estão arrematados aqui, ó. Pra que ele não fique envergando a peça, entenderam? Ó. E aqui também, ó. Aí, fica todas essas sobrinhas aqui de fio. Agora, na carreira de número 6, tá? A gente vai fazer a carreira de número 6. Na carreira de número 6, a gente vai começar com 7 pontos baixos com o fio marrom. Colocamos o nosso marcador. Vamos fazer aqui 6 pontos baixos no marrom. E no último, a gente volta pra gente tá fazendo junto, tá? Agora, aqui o 7º, pessoal. Ó, o 7º ponto, fazemos também, deixamos 2 laçadinhas no ponto, na agulha, e fechamos com o fio branco. Fizemos aqui nossa troca de cor. Agora, vamos trabalhar 3 pontos baixos no fio branco. Fizemos novamente a troca de cor. Agora, vamos finalizar essa carreira fazendo 22 pontos baixos no fio marrom, tá? E no final dessa carreira, a gente vai ter 32 pontos baixos. Pessoal, agora a gente vai começar a fazer as orelhinhas aqui do nosso cachorrinho, tá? E vamos fazer também outra troca de cor aqui com cores diferentes. Eu ia usar aquele caramelo, mas eu achei melhor que o que combina melhor aqui é o fio preto, tá? Então, eu coloquei aqui o fio chenille preto, tá bom? Pra gente trabalhar aqui a orelhinha, por isso porque eu quero fazer uma cor diferente aqui, tá? Mas se vocês quiserem continuar com a cor que tá aqui no fio branco ou no fio marrom que vocês estiverem usando, vocês podem continuar, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, pra começar, a gente vai começar com 3 pontos baixos no fio marrom, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, o meu primeiro ponto e já vou colocar aqui o meu marcador, tá? Vou fazer aqui mais um ponto e o meu terceiro ponto.
Deixamos 2 laçadinhas aqui de fio na agulha e vamos fazer a troca de cor, colocando, então, a cor que a gente quer, tá? No meu caso aqui, eu vou estar colocando o fio preto, tá? Peguei aqui meu fio preto e passei aqui, fiz, então, a troca de cor, tá? Então, agora, a gente vai começar a trabalhar, pessoal, nas laçadinhas aqui, tá? Da frente. Vou fazer aqui um ponto baixo no fio preto. Agora sim, vou trabalhar nas laçadinhas aqui da frente do nosso ponto. E vou trabalhar nessa da frente e no segundo ponto também na frente. Ou seja, nós vamos trabalhar todos esses pontos nos 2 pontos de bases aqui. Os pontos que eu vou falar para vocês. Então, prestem atenção, tá? Então, esse primeiro conjuntinho de pontos, a gente vai trabalhar nessa primeira laçadinha aqui. Quando for para mudar para cá, eu vou falar para vocês, mudem de ponto, tá? Para vocês não se perderem. Então, a gente vai começar a fazer, ó. A gente vai fazer um ponto alto na primeira laçadinha aqui, que é a da frente. Já fiz o meu primeiro ponto alto. E no mesmo ponto de base aqui, tá? Vou fazer um ponto alto duplo. Dou 2 laçadinhas e trabalho aqui no mesmo ponto de base um ponto alto duplo. Aí. E vou agora fazer uma corrente e voltando aqui nessa parte aqui da pontinha do que a gente deixou, ó. Eu sei que não tá dando pra ver porque tá escuro, mas aqui, vocês fizeram uma correntinha. Na base aqui, como se fosse um ponto picô, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Peguei aqui, ó, e já passo pra cá, tá? Ó, dou mais uma puxadinha, ele ficou como se fosse aqui uma pontinha, ó, que nem o fiozinho quando a gente faz ponto picô. A gente já fez aqui o nosso conjuntinho, e agora no segundo aqui, vamos fazer também na correntinha da frente. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, mas, gente, se vocês não estiverem entendendo, vocês podem deixar aqui as perguntas nos comentários que eu explico pra vocês, tá? Mas aqui, ó, eu já deixei, fizemos, então, na primeira correntinha da frente, de ponto de base, todo esse conjuntinho de um ponto alto duplo, 2 correntinhas e um ponto baixíssimo na base aqui, deixando essa pontinha como se fosse um ponto picô. Vamos pular agora para nossa segunda aqui, tá? A gente vai começar com um ponto alto duplo, tá? Nessa próxima aqui, nesse próximo ponto. Então, vamos fazer um ponto alto duplo. E no mesmo ponto, a gente vai fazer um ponto alto. E no mesmo ponto de base, vamos fazer um ponto baixo. Viram aqui? Ó. Entenderam aqui como é que ficou aqui essa pontinha? Que é legal deixar porque ele fica com essa pontinha aqui da orelhinha. Entenderam? Pessoal, como a gente fechou aqui esse ponto baixo com o fio preto, então a gente tira, tá? Ó. A gente vai fechar o ponto baixo aqui, ó, 2 laçadinhas. Vamos fechar com o fio branco, pra gente tá iniciando certinho aqui com o fio branco, tá? Esse aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. No próximo ponto, mais um ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo. Porém, nós vamos fechar com o fio marrom. E vamos fazer 2 pontos baixos no fio marrom. 1 e 2. E nós vamos agora fazer a segunda orelhinha. Na segunda orelha, eu não vou fazer com o fio preto, eu vou fazer com o fio marrom.
Ou seja, nessa segunda orelhinha, nós vamos trabalhar a mesma coisa que a gente fez nessa orelhinha, a gente vai fazer nessa, só que com o fio marrom, tá? Um ponto alto nas correntinhas da frente, lembre-se sempre, ó. Um ponto alto. No mesmo ponto de base, um ponto alto duplo. Aí, duas correntinhas. Acho que agora dá pra vocês verem melhor, ó. Nessa base aqui, a gente vai fazer, ó, um ponto baixíssimo, fazendo a pontinha da orelha. Todos esses pontos fizemos nesse ponto de base na correntinha da frente. Agora, no próximo ponto de base, também na correntinha da frente, nós vamos fazer a mesma coisa, só que a gente vai começar com um ponto alto duplo. Correntinha da frente. Aí, e no mesmo ponto, um ponto alto. Aí, vamos fazer um ponto baixo também aqui no mesmo ponto, tá? Que a gente tava fazendo essas aqui. Aí. Agora, a gente vai fazer 18 pontos baixos, completando aqui a nossa carreira. Finalizando aqui, então, a nossa carreira de número 7, ficando com 36 pontos baixos, tá? Pessoal, agora a gente vai trabalhar na carreira de número 8 aqui, tá? A carreira número 8 a gente vai iniciar com o fio marrom também, tá? Prestem bem atenção para vocês não se perderem, tá? Então, aqui tá o meu marcador, né? Eu vou fazer o meu primeiro ponto. E vou colocar aqui o marcador. Vou fazer 2, 3. Deixamos duas laçadinhas aqui e já trocamos pra cor preta aqui, tá? Ou a cor que vocês estiverem usando aí. Fecho a laçadinha aqui com a cor preta. Fazemos aqui nesse cantinho aqui, ó, tem um ponto, ó, nesse cantinho aqui. Então, fazemos um ponto baixo bem aqui. Agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos na laçadinha que a gente deixou aqui atrás das orelhinhas, tá? Então, lembra aquelas laçadinhas que a gente fez na parte da frente e ficou laçadinhas atrás? Então, a gente vai trabalhar nelas, tá? Ó. E fizemos aqui, ó, no cantinho aqui, vamos fazer um ponto baixo também. Bem aqui, ó, que tem um ponto. Vamos fazer um ponto baixo. Deixamos duas laçadinhas aqui na agulha e vamos trocar pro fio marrom. Fechamos, então, aqui com o fio marrom. Vamos trabalhar aqui 5 pontos baixos no fio marrom. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos baixos, tá? E vamos trabalhar novamente nas laçadinhas de trás aqui da orelhinha. Fiz aqui um e o meu segundo ponto, ou seja, 2 pontos baixos nas laçadinhas de trás que a gente deixou aqui da orelhinha. Vamos fazer agora aqui 8 pontos baixos, tá? Eu fiz 2, depois da orelhinha aqui, a gente fez, ó, 1, 2, 3, 4 e o 8 a gente vai fazer aqui. Só que
nós vamos fazer a troca pro fio branco. E a gente vai trabalhar agora, nesse ponto, a gente vai trabalhar nas patinhas, a gente vai fazer as patinhas, só que a gente vai fazer aqui na parte também da frente, ó, nas alcinhas da frente, tá? 1, 2, 3, 4 e fecho tudo de uma única vez. E agora aqui, pra gente fechar, a gente não vai fazer isso com o fio branco. Pra fechar aqui, a gente vai fechar com o fio marrom, ó, tá? Pra gente fazer já uma troca de cor. E vamos dar continuidade aqui, tá? Com 1, 2, 3. Agora a gente vai fez aqui 1, 2, 3, 4 pontos baixos após aqui nossa primeira patinha. Faremos mais um ponto, totalizando 5 pontos baixos, e vamos trocar aqui o fio pro fio branco, pra gente fazer a nossa segunda patinha. E na segunda patinha, nós vamos trabalhar também na alcinha da frente. Faremos então aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Fecho tudo. E para finalizar aqui, a gente finaliza com o fio marrom. Ficando assim. E vamos finalizar a nossa carreira com 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Já podem cortar aqui o fio branco, tá? A gente só vai trabalhar só depois com o fio branco novamente. Então, já deixa ele separadinho aí. Pessoal, sempre observem que assim, muitas vezes, mesmo seguindo a receita, tudo certinho, vocês têm que estar dando uma olhada em como fica a patinha aqui do cachorrinho, ó, tá? Às vezes pode ficar um pouquinho mais pra cá, ou às vezes pode ficar um pouquinho mais pra lá. Eu gosto que a patinha fique bem juntinha aqui, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo a patinha um pouquinho mais pra cima aqui, tá? Por exemplo, aqui e aqui, quase no final, nessa separação assim. Pois eu prefiro que elas fiquem mais embaixo e mais juntinhas aqui. Pra pôr o focinho, vocês vão ver bem aqui este meio, ó. Aqui tá a nossa carreirinha que a gente fez a primeira carreira com o anel mágico, né? Então, tá bem aqui, ó, o início do anel mágico. Vocês estão vendo aqui? Então, a gente vai colocar o focinho em cima desse anel. Aqui tá o furinho do anel mágico e a gente vai colocar em cima, ó. Aí, coloquei em cima, tá? Não fique se localizando pela manchinha, porque a manchinha ela pode ficar um pouco torta e isso pode atrapalhar, tá? O olhinho vocês vão colocar um pouquinho acima, tá? Então, aqui, ó, tá 1, 2, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4. Então, ó, 1, 2, eu vou colocar aqui em cima, ó, um pouquinho acima do focinho. Contei 1, 2, 3, 4, entre a 5 e a 4, contando de cima para baixo, eu vou colocar o olhinho um pouquinho acima do nosso focinho, ó. Aqui a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? 4 e 5. Mas deixa eu ver a distância. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se fica legal aqui. Ficou ótimo,
entendeu? Então, aqui, ó, contando de cima para baixo, entre as carreiras 4 e 5, 1, 2, 3, 4, 5, a mesma coisa aqui, com 6 pontos de distância entre um e outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas lembrando, vão colocando para ver como é que vocês acham que fica melhor a carinha dele também, tá? A carreira de número 9, a gente só vai fazer 32 pontos baixos por toda a volta aqui, tá? Com o fio marrom, tá bom? A gente não vai trabalhar nem com fio preto, nem com fio branco. A gente vai contornar aqui todos esses pontos aqui, que são 32 pontos, tá? Com o fio marrom, sem aumentos e sem diminuições. Finalizei aqui, tá? Os meus 32 pontos baixos. Pessoal, lembre-se sempre de contar certinho, tá? Porque quando a gente faz essa parte das orelhas e a parte aqui também das patinhas, que é aquele pontinho aqui atrás e aqui também das orelhas, é fácil a gente acabar acrescentando ou perdendo pontos, tá? Quando a gente faz os pontos aqui baixos atrás das patinhas e das orelhas. Mas tem que ter no final 32 pontos baixos, tá? Então, nós fizemos aqui nossa carreira de número 9 com 32 pontos baixos. Agora, da carreira 10 à carreira 12, faremos também 32 pontos baixos, sem aumentos e sem diminuições. Ou seja, serão 3 carreiras de ponto sobre ponto. Teremos também 32 pontos baixos no final, tá? Terminei aqui as minhas 3 carreirinhas, tá? Com 32 pontos baixos. No caso, eu fiz a carreira 10, 11 e 12. Agora, na carreira de número 13, a gente vai fazer aqui a troca de cor de novo para a cor preta, tá? A gente vai trabalhar, no caso, com a cor preta. Então, vamos fazer aqui 16 pontos baixos com o fio marrom. E aqui 16, ó. Vou fazer a troca de cor, como sempre, deixando a laçadinha aqui na agulha, essas duas laçadinhas. E vamos unir o fio aqui, tá? Fechando essa laçada e esse ponto, ó. Pronto. 16 pontos baixos. E agora, com o fio preto, vamos trabalhar 2 pontos baixos. Então, no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, segundo ponto baixo. Lembrando, novamente, fazemos a troca de cor, deixando 2 laçadinhas e puxando aqui o outro fio de outra cor. Então, ficamos aqui com 2 pontos baixos no fio preto. E vamos fazer aqui 14 pontos baixos, tá? Para finalizar essa carreira. 1, 2. Finalizamos, então, a nossa carreira de número 13, ficando também com 32 pontos baixos, tá? Agora, nós vamos fazer a carreira de número 14. Vamos iniciar a carreira com 15 pontos baixos, com o fio marrom, tá? Faça aí os 15 pontos baixos e daqui a pouco a gente já volta para fazer a nossa troca de cor também, tá? Fiz aqui meus 15 pontos baixos, já fiz a troca de cor aqui na 15º ponto. Agora, a gente vai fazer 4 pontos baixos com o fio preto, tá? Vamos fazer uma manchinha aqui com esse fio. Então, ó, 1, 2, 3 e 4. Já fazemos novamente a troca de cor para o fio marrom. Fizemos aqui 4 pontos baixos com o fio preto. E vamos terminar essa carreira com 13 pontos baixos aqui, tá? Então, vamos fazer agora 13 pontos baixos com o fio marrom. 1, 2. Finalizei aqui a minha carreira de número 14. Agora, vamos fazer a carreira de número 15. E para fazer a carreira de número 15, vamos iniciar essa carreira com 15 pontos baixos no fio marrom, tá? Fiz até o meu último ponto já aqui, tá? E já coloquei o fio preto, porque a gente vai agora fazer 5 pontos baixos no fio preto, tá?
No quinto ponto, a gente também faz a troca de cor aqui pro fio marrom. E agora, a gente vai finalizar a nossa carreira com 12 pontos baixos, trabalhando com fio marrom. Finalizamos aqui a nossa carreira de número 15. Agora, na carreira de número 16, a gente vai trabalhar com as 3 cores, tá? O fio marrom, o fio preto e o fio branco. É nessa carreira que a gente vai fazer as nossas 2 últimas patinhas aqui do nosso cachorrinho, igual a gente fez aqui. Então, a gente vai trabalhar com o fio branco aqui, tá? Fazendo ponto bolha. Então, pra gente iniciar nossa carreira de número 16, faremos 16 pontos baixos com o fio marrom. Fiz aqui a minha troca de cor já e os meus 16 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer 4 pontos baixos com o fio preto. Então, vamos iniciar aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. E lembrando, sempre no último ponto aqui, vamos fazer a troca de cor, voltando para a cor marrom. Faremos agora 4 pontos baixos com o fio marrom. 1, 2, 3 e 4. Fazemos agora a troca de cor pro fio. Fazemos agora a troca de cor pro fio branco. Vamos agora trabalhar aqui, eu tinha deixado marcado onde eu ia fazer a próxima patinha. Vamos fazer aqui agora o ponto bolha, pra gente fazer a patinha do cachorrinho. Lembrando de trabalhar na alcinha da frente, tá? Pra fazer o ponto. Laçamos. Primeiro ponto. Deixa eu ver se eu peguei aqui a alcinha da frente. Agora, laçamos de novo. De novo. Mais uma vez. Eu dou várias laçadas pra ficar bem fofinho aqui. Fecho. Aí. E agora, eu vou colocar aqui o fio marrom de novo, ó. Vou fazer aqui. Deixa eu apertar bem. Vou fazer agora aqui 4 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver se vai dar certinho aqui. Tá vendo o que eu falo pra vocês? Como eu sempre falo, não dá pra fazer muito as contas, porque a gente tem que colocar a patinha de acordo com o que a gente fez antes, ó. Por isso que eu falo pra vocês, não dá pra ficar seguindo muitas vezes a contagem de pontos, porque às vezes não vai ficar a patinha certinha ligada à outra. Então, deixa eu ver aqui, aqui foi uma, deixa eu ver quantos pontos, 1, 2, 3, 4, eu vou fazer 5, 6 e 7. São 7 pontos baixos aqui, ó. Fiz a patinha aqui, pulei 1, 2, 3, 4, 5, fiz, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vou unir o fio branco novamente. Pra fazer agora aqui, ó, que vai dar certinho com a primeira patinha, ó, pra ficar reta. Vou fazer o outro ponto bolha também na alcinha da frente. Fecho. E vou finalizar aqui com um ponto baixo. Porque assim, a patinha ficou certinha, reta aqui
ligada à outra. Entenderam? Então, essa foi a nossa carreira de número 16. Lembrando, contem sempre certinho os pontos. Mas, às vezes, gente, dependendo de onde a gente começou um ponto ou outro, ele pode dar essa diferença que nem eu falei. Eu só deixei certinho aqui gravado para vocês verem que acontece isso aqui, às vezes. A gente, mesmo contando os pontos, eles podem ficar torto aqui, a patinha uma da outra. Então, o importante é sempre ter a quantidade certa de pontos da carreira, que são 32 pontos baixos, mas a localização da patinha, para a gente fazer a diferença entre ponto e outro, de quantos pontos a gente vai fazer, a gente vai ali vendo conforme a gente vai montando, porque assim dá pra gente entender que ela tá ficando retinha ou não, entenderam? Porque na minha receita que eu fiz o outro, deu certinho 4 pontos baixos entre uma patinha e outra, mas nessa aqui provavelmente eu pulei um ponto na hora de iniciar e colocar o marcador, aí por isso que deu essa diferença. A quantidade de ponto é a mesma, porém tem essa diferença na hora que a gente coloca o marcador no início. Aí dá essa diferença. Então, por isso que aqui ficou 7 pontos baixos entre uma patinha e outra, no caso das patinhas traseiras. Vamos fazer agora, gente, a carreira de número 17. Na carreira de número 17, a gente vai iniciar com 5 pontos baixos no fio marrom. Aqui a gente vai fazer a troca de cor também. Então, a gente vai iniciar primeiro com 5 pontos baixos, tá? No fio marrom. Já fiz aqui a troca de cor para o fio branco. E vamos trabalhar agora 3 pontos baixos no fio branco. 1, 2, no terceiro, a gente faz também a troca de cor novamente para o fio marrom, ó. Fizemos a troca de cor e agora vamos trabalhar no restante da carreira 24 pontos baixos, tá? Lembrando que quando chegar na parte da patinha, lembre de pegar aquele ponto que a gente deixou atrás aqui, que como a gente trabalhou na frente, ficou um pontinho baixo aqui atrás da patinha. Trabalhe nele, tá? Um ponto. Finalizei aqui, tá? Minha carreira de número 17. Vou iniciar aqui fazendo 5 pontos baixos. Fizemos aqui a troca de fio para o fio branco e vamos agora trabalhar no fio branco 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Fazemos a troca de novo de fio para o fio marrom. Aí. E vamos finalizar a carreira de número 18 com 23 pontos baixos aqui, por toda a volta, até chegar no marcador, tá? Finalizei aqui a minha carreira de número 18. Agora, na carreira de número 19, nós vamos começar a fazer diminuições, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Com o fio marrom, vamos fazer 2 pontos baixos. Não esqueça de colocar o marcador aqui no início. Dois pontos baixos e agora vamos fazer uma diminuição. Fiz uma diminuição e vou fazer agora um ponto baixo. 2 laçadinhas e vou unir aqui o fio branco, tá? Vou trabalhar com ele também, ó. E agora, com o fio branco, vamos fazer um ponto baixo. E também vamos fazer aqui uma diminuição. E no próximo ponto, vamos fazer um ponto baixo. E já unir também o fio marrom no final aqui, ó. Fizemos um ponto baixo aqui, 2 laçadinhas na agulha. Fechamos com o fio marrom. Terminamos aqui o ponto baixo, tá? Com o fio branco. Agora, vamos fazer um ponto baixo com o fio marrom, tá? E uma diminuição.
A partir de agora, nós vamos trabalhar até o final da carreira com 2 pontos baixos e uma diminuição. E aí, no final dessa carreira, a gente vai ficar com 24 pontos baixos. Lembrando, então, agora, 2 pontos baixos e uma diminuição até o final da nossa carreira. Finalizamos aqui a carreira de número 19. Agora, a gente vai encher o nosso trabalho, tá? Pra gente dar continuidade e também vamos cortar o fio branco. Finalizei aqui, pessoal, já coloquei o enchimento. Ó, como é que ficou aqui, tá? Agora, na carreira de número 20, a gente vai fazer 24 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição, tá? Apenas 24 pontos baixos ao redor aqui da nossa carreira. Finalizei aqui minha carreira de número 20, fazendo aqui 24 pontos baixos ao redor da carreira. Agora, a gente vai fazer na carreira de número 21, novamente diminuições. Só que vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta aqui, ficando com 16 pontos baixos, também no fio marrom, tá? Finalizei aqui a minha carreira de número 21. Agora, na carreira de número 22, vamos fazer 8 diminuições, tá? Mas se vocês agora acharem que precisa colocar um pouquinho mais de enchimento, coloquem, tá? Fiz aqui as minhas 8 diminuições. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, vocês viram que ficou aqui ainda um espacinho, ó, tá? Então, a gente vai fazer uma corrente aqui. Vamos deixar um fio longo. Cortem o fio já. Já podem puxar. E vamos fechar esse buraquinho aqui com o anel mágico invertido, tá? E para fazer esse anel mágico invertido, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai colocar a agulha de fora para dentro e puxa o fio. Agora que o fio tá aqui dentro, a gente vai fazer o seguinte, vai colocar a agulha que tá aqui dentro para fora. E vamos puxar novamente. O fio tá para fora, então a agulha tá para fora também. Então, no próximo ponto, de fora para dentro. E puxa o fio. Tá vendo que tá fechando? O fio tá aqui dentro, no próximo ponto, a agulha, então, vai ficar de dentro para fora. E aí, a gente puxa novamente, ó. Vamos fazendo isso, ó. E vai fechando. Aqui, e mais um. Prontinho. Aí. Fechou. E agora, a gente pode fazer aqui no próximo ponto, um nozinho, ó. A gente faz um nó. E vamos esconder esse fio para dentro do trabalho, ó. Pode sair um ponto aleatório. E vamos cortar o fio. E essa pontinha que ficou, a gente esconde lá para dentro do trabalho. Então, ficou assim. Agora, a gente vai fazer os bordadinhos, tá? Eu vou bordar a boquinha e também vou bordar o brilhinho ao redor dos olhos do cachorrinho.
O brilho dos olhinhos eu coloquei um pinguinho de cola nos olhos aqui, bem rente aos olhos, para não tá subindo a linha branca, tá? Ó como é que ele ficou. Agora a gente vai estar fazendo a boquinha aqui. A gente vai bordar essa parte da boquinha usando também a agulha de tapeceiro e um pedacinho de fio preto aqui. Tem que ser uma linha mais fina, tá? Ó. Para fazer a cauda, o rabinho aqui do cachorrinho, a gente vai iniciar fazendo com o fio branco, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui dentro do anel mágico 5 pontos baixos, tá? Trabalhei aqui meus 5 pontos baixos, já fechei meu anel mágico. E na nossa segunda carreira, a gente vai fazer 5 pontos baixos também. Agora, pessoal, o que vocês vão fazer é unir o fio marrom e cortar o fio branco, porque a gente não vai mais trabalhar com ele, tá? Agora, a gente só vai fazer carreiras retas, sem aumentos e sem diminuições. Vocês vão subir de 5 a 6 carreiras, tá? Vai depender muito de acordo com com o tamanho que vocês querem da cauda do nosso cachorrinho, tá? Eu quero uma cauda aí de um tamanho médio, então eu subi 6 carreiras, tá? Mas se vocês querem maior, podem subir mais ou menor. E depois de finalizar as carreiras, você vai colocar um pouquinho só de enchimento no início da cauda, para que ela fique estruturada, mas não coloquem muito para o enchimento não extravasar ou a cauda não conseguir dobrar. Só o suficiente para ela ficar estruturada. Agora, pessoal, para estar costurando aqui o rabinho do nosso cachorro, a gente vai centralizar aqui, ó. A gente vai pegar como referência essa parte do focinho reto e levar até o fim aqui, aonde eu estou apontando com a agulha. Vai ficar centralizado. E para costurar, eu vou colocar o rabinho e a agulha dentro do rabinho e do corpinho. Entenderam? Passando entre o corpo e o rabinho para dar uma estrutura. Assim fica fácil para estar costurando a peça uma na outra sem ter dificuldades. Pessoal, olha só como eu disse para vocês que iria ficar o rabinho. Ficou torcidinho assim. Por isso que eu falei para não pôr muito enchimento. Pessoal, assim ficou o nosso cachorrinho, tá? Eu peguei aqui a fita métrica para medir ele, porque muitas vezes eu esqueço de passar para vocês as medidas da peça. Ele ficou com praticamente 19, 20 centímetros aí de comprimento, tá? E de altura entre 16,5 e 17. Para algumas pessoas vai diminuir ou aumentar um pouco aí de 1 a 2 centímetros, tá bom? Isso se vocês utilizarem o mesmo fio que eu utilizei, que foi o fio chenille, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se inscreva no canal, ative os sininhos de notificações, deixe qualquer comentário aqui que já ajuda muito, pessoal. E até o próximo vídeo. Se caso vocês postarem esse bichinho nas redes sociais de vocês,
me marquem porque eu adoro e vou repostar. Até o próximo vídeo.